Opa, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. E para falar um pouco mais sobre Fórmula 1 Interlagos, esse circuito aí que maravilhoso, que nos deu grandes corridas nesses últimos anos. E agora tem ainda uma chance dele sair do calendário. Apesar de eu desacreditar muito agora, né? E ver o que agora o Chase Carey ou os outros chefões da Fórmula 1 vão ter como atitude. Mas o que acontece? Caso você não saiba, eu já fiz vídeos aqui no início do ano, tem uma boa matéria do G1 explicando que tanto o Jair Bolsonaro como o Wilson Witzel e Marcelo Crivella, pessoas todos do Rio de Janeiro, querem levar o Grande Prêmio de Fórmula 1 para o Rio de Janeiro. O único problema é que o Rio de Janeiro não tem autódromo, eles não têm nenhum circuito, o único que tinha, o Jacarepaguá, foi destruído para a construção do Parque Olímpico. Eu já expliquei isso também, mas como absurdo foi, mas isso aí é outros 500. Agora já foi, não tem mais o que fazer. A questão agora é, depois dessa boa corrida, um bom público, a boa audiência, que isso também é importante, né? A gente teve 14 pontos de audiência, foi a corrida mais assistida do ano. Será que ainda vou insistir nessa de vamos para Deodoro? Porque, assim, sinceramente, não existe coisa mais idiota a se fazer do que ir para Deodoro. Primeiro motivo mais óbvio de todos, o circuito Deodoro não existe. Ele está em um terreno, ele era para ser construído num terreno que foi usado para treinamento do exército, e que tem minas terrestres lá também usando. Eu não sei porque eles usam minas de verdade para treinar o exército. Isso aí é outros 500 também, mas não. Mas o objetivo aqui primeiro, o circuito não existe. O segundo aspecto é pela emoção que a pista pode gerar. Eu vi o desenho de Deodoro e eu posso lhe dizer que é tão bom quanto o da Rússia. E quem conhece Fórmula 1 vai entender que não é um bom circuito. O circuito é meio sem graça, ele não tem um planejamento muito interessante. É realmente mais um ticódromo. Porque, em caso, ticódromo vem usando o sobrenome do projetista do circuito, Helmut Tilke. Ele é o arquiteto oficial da Fórmula 1. Todas as pistas que vem entrando no calendário foi ele que projetou, ou remodelou, alguma coisa que nesse circuito já mantinha o que fez. Seja redesenhar uma parte de Silverstone, né, que agora, em vez daquela bela parte por baixo da ponte, temos agora um segundo setor, primeiro setor, que não é tão ruim assim, né, mas eu preferia antigamente Silverstone. Ele fez também o circuito de Sochi, que é ruim. Nesses últimos aí ele não tem feito bons trabalhos, mas também fez bons trabalhos. Recentemente fez o circuito de Baku, é um circuito legal, nos deu boas corridas já. A reta de 2 km foi uma ideia interessante. Ele também fez o circuito de Valência, que sempre foi um circuito que eu gostava muito. Singapura, esse divide opiniões, mas eu gostei muito de muitas corridas que teve lá. Eu acho que fiquei muito feliz quando Singapura continuou no calendário e nos deu uma boa corrida esse ano. Ele também projetou Istambul, Bahrein, Malásia, que são bons circuitos, mas não há de seguir também falar que o Helmut Tilke fez circuitos horríveis. Abu Dhabi, pra mim, é o pior deles. Eu acho que bons hotéis assim, aqueles hotéis que mudam de cor, não tornam o circuito melhor. Entre outros circuitos horríveis que ele projetou, além da Rússia, também tem outro aqui que eu tô esquecendo, né? Mas é um circuito bem chatinho também. Mas depois eu acho que eu vou me lembrar durante o vídeo, né? Ele projetou tanto circuito, né? Yoegan na Coreia do Sul, nossa Deus. Ele até tem umas coisas legais, assim, não acho ele tão horrível, mas eu não gosto muito dele não, sinceramente, eu até gostava dele antes, mas olhando bem assim, não é um circuito tão divertido mesmo não. Ele tenta fugir um pouco, que ele é conhecido por fazer muitas chincanes, né? Ele fugir um pouco disso, fazer uma sequência de curvas mais rápidas, mas elas não ficam necessariamente rápidas, ou só ficam meio esquisitas, assim, se a gente for ver como é que é o traçado feito dessas curvas, né? O fato esse cara tem tido seus problemas aí com circuitos. E tanto é que o circuito de Austin que ele fez aí, eu prefiro Indianápolis. Todo mundo fala que é um grande projeto dele, mas ele só pegou as curvas de outros circuitos famosos. Então, os melhores circuitos dele não necessariamente foi ele que projetou. A questão, ele projetou esse circuito e pra mim o circuito é ruim. E segundo, agora vamos ao segundo, motivos financeiros, que é o mais importante. É inviável para o estado do Rio de Janeiro construir um autódromo daquele tamanho. Mesmo que seja pequeno do jeito que mas por quê? Autódromos são caros, não são coisas fáceis de construir. Dizem que não é só passar, asfaltar e pronto. Primeiro vai ter que desmatar a área, porque tem muita árvore lá. Vai encontrar os ecochatos, mas isso aí é outro problema. Isso eu não vou entrar nesse detalhe. Vai ter que tirar essas minas, né, porque nunca se sabe. Vai ter que cavar fundo, fazer uma malha de concreto, depois passar o asfalto para ele não ficar se deformando com o passar do tempo, como está acontecendo em Austin. Vai ter um monte de outras coisas e tudo isso fica num preço projetado deles, 800
700 milhões. Obviamente que tem as propininhas dos deputados e nossos adoráveis políticos, né? Eu entendo todo o sarcasmo nessa frase. Aí o segundo problema disso é entrar na Fórmula 1, porque não é só construir o autódromo que você está na Fórmula 1. Muitos bons autódromos hoje estão fora da Fórmula 1. Muitos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem dezenas de circuitos mais legais que Austin, assim, Watkins Glen, Sebring, a gente também, Road Atlanta. Você pode ver, tem muitos mistos maravilhosos nos Estados Unidos que estão fora para Austin. Eu não sou muito fã dessa pista, mas vamos lá. Então, como é que você entra na Fórmula 1? Você tem que pagar um ingresso. Uma coisa assim, o ingresso, tipo, eu tenho que pagar esse tipo de dinheiro e a FOM aceita minha corrida lá e manda os carros para lá. E gira em torno, a média é de 30,6 milhões de euros, ou 40 milhões, assim, para circuitos novos, 45 milhões de euros, o que dá 200 milhões de reais, só para você estar na Fórmula 1. E ninguém, em sã consciência, consegue vai ter uma mentalidade na mente privada de arrecadar 200 milhões em um só GP, ou seja, não é financeiramente viável. E as categorias que estão prometendo também não são financeiramente viáveis. A MotoGP também não é financeiramente viável. Ela é cara também. Ela tem pra você ter ideia, ela tem mais seguidores que a própria Fórmula 1 em algumas redes sociais. Então, tudo bem que o trabalho das redes sociais da Fórmula 1 era Bernie Ecclestone, era dane-se, né? Literalmente. Agora, você construir um circuito do zero, pagar o ingresso, vai custar muito dinheiro público. Por quê? Nem iniciativa privada vai querer fazer isso. Fizeram a licitação, e a licitação que comprou o negócio foi criado 5 dias antes e só tinha 100 mil reais de caixa, que é muito menor do que os 700 milhões que você precisa. E 700 milhões é o custo inicial, isso presumindo que não vai ter nenhum problema. Então, é muito fácil pensar de que isso não vai acontecer por meios privados, vai acontecer por meios públicos. Aí que vem o outro problema. Rio de Janeiro está falido. A dívida do Rio de Janeiro com o Estado da Federação, né, o Estado brasileiro, é de 265% do PIB. Pode ser outras coisas assim, outros países, não sei se o Rio de Janeiro pede emprestado a outros países, mas a dívida deles é de longe a maior e os juros logo também são os maiores. Então o Rio está meio que tão endividado, não tem um superávit desde nunca, praticamente. Os últimos governadores todos presos, a criminalidade em alta. Quem é que vai querer investir nesse lugar? Não é muito rentável. E o Rio também tem uma das cargas tributárias mais complexas do país. Então, Rio de Janeiro realmente não tem a menor condição de receber alguém investindo 700 milhões. Em sã consciência, você não vai esperar alguém falar: acho que eu quero investir 700 milhões, eu vou no Rio de Janeiro. Não, você não vai ter gente fazendo isso. Por isso, é muito fácil pensar que meios estatais vão construir esse circuito, se é que ele vai sair da planilha de projetos. A gente tem que lembrar isso. Porque a gente tem muitas obras lá de infraestrutura para a Olimpíada, né, que nem sequer saíram do chão, como a expansão do aeroporto de Fortaleza, entre outras coisas. Mas vamos a esse assunto mais a fundo. Se vai vir por meios públicos, isso daí normalmente vai gerar prejuízo. Por que a vantagem de Interlagos? Porque Interlagos gera lucro? Porque o ingresso é menor. Interlagos é um circuito histórico. Decidiu 5 títulos seguidos, de 2005 a 2009, 2 deles por 1 ponto, teve muitas corridas históricas, está da Fórmula 1 desde 1990, teve seus anos lá antes, ou seja, é um circuito com mais de 30 anos de Fórmula 1, né? Quase 40 anos, ou seja, mais da metade dos anos da Fórmula 1, Interlagos estava lá. Ou seja, tem muita história. O circuito tem muita história para contar. Isso fez com que reduzisse o preço, né, do ingresso deles à Fórmula 1. Interlagos paga muito menos do que paga Singapura, outros circuitos. Está mais próximo de Silverstone, Spa, Monza. Esses aí têm ingressos menores por serem circuitos históricos. Interlagos não está, talvez, no panteão desses circuitos. Obviamente, esses circuitos são mais famosos, né? É meio difícil competir com Spa e Monza, mas e Suzuka também. Mas, poxa, Interlagos está perto deles, né? E vamos ser sinceros, construir um autódromo do zero não vai melhorar muito a situação da gente aqui perante a Fórmula 1. Assim, não vai ser uma boa ideia. Porque, francamente, para que construir um autódromo novo se a gente já tem um? Ainda mais um circuito que não tem dinheiro para colocar gasolina em ambulância.
é uma ideia ruim. Desde o início, essa ideia de construir um autódromo lá no Rio de Janeiro não é boa. O Rio de Janeiro tem muitos problemas maiores, eles não deviam focar em trazer um evento esportivo. Porque a ideia, tudo bem, pessoas assim, a gente tem que entender que tanto o Bolsonaro, o Vítor Crivella não tem um conhecimento a longo prazo de que esse circuito depois a Fórmula 1 não pode não voltar mais lá, porque talvez o Rio de Janeiro não tenha dinheiro para renovar o ingresso, e outros problemas que podem gerar subsequentes desse autódromo. E eles precisam economizar o máximo de dinheiro possível porque o Brasil está em um problema de calamidade fiscal. A gente precisa de uma reforma de Estado para cortar gastos, não aumentar mais. Não pegar, sei lá, 200 milhões de reais por ano para pagar a Fórmula 1 só para ela estar aqui. Porque isso não vai dar dinheiro. Mais que movimento em São Paulo dá dinheiro porque o ingresso é menor. E deve continuar assim porque é financeiramente viável, já que a Fórmula 1 é uma das maiores audiências aqui no Brasil, pelo menos para Interlagos. E se Interlagos sair, possivelmente o nível das corridas também cai, como também a audiência pode acontecer, porque o circuito novo não é bom. Essa é a verdade. Gente, por esse vídeo é isso, eu queria dar uma notícia aqui, vai ter mais um vídeo sobre Fórmula 1 hoje, e eu espero que curtam, compartilhem aí, eu vi que o meu último vídeo sobre Fórmula 1 deu uma boa audiência, e até o próximo vídeo.